quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim e prometo, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, e não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço a mesmo assim e prometo, dentro do meu quarto eu estou a orar. Lágrimas escorrem pelo chão, tenho uma palavra em minhas mãos, páginas viradas e o vento a soprar. Posso agora ouvir a meiga voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te peço, habita em mim e prometo, habitarei em ti. Amém. Que Deus seja louvado. Nossa, estão tão parecidos. Obrigado. Boa noite a todos. Que bom que você escolheu estar no melhor lugar que você poderia estar, na casa de Deus. E hoje nós vamos falar sobre escolhas. O que motiva você a escolher aquilo que você tem escolhido? É interessante a gente pensar o que está por trás também das escolhas, né? Só recapitulando o que nós vimos até ontem, né? Para nós termos um ponto de partida. Nós vimos no capítulo 1 do livro de Esther, o povo em festa, né? O rei Assuero dando uma festa de 6 meses e depois mais de 7 dias para todos os povos, né? Para todas as pessoas daquela nação, e vivendo como se fosse um carnaval por um período longo, né? Vivendo intensamente.
E às vezes a gente olha para o reino desse mundo, as suas ideologias, o que eles passam, e a gente começa a pensar, mas será que é tão ruim assim mesmo? Porque olha só a festança, a alegria, mas nós vimos que apesar deles terem tudo isso, ainda são vazios, né? A gente viu o rei que quer demonstrar poder, mas que não consegue conquistar a sua esposa e nem consegue controlar a si mesmo. Depois nós vimos dois personagens entrando na história, Esther e Mordecai, que são o povo de Deus, né? São pessoas que são descendentes dos judeus, que conheciam a palavra de Deus, mas que estavam vivendo no mundo, mas que não viviam como cristãos, podemos dizer assim, não viviam como judeus. Eles viviam apenas de maneira nominal, e até mesmo o nome deles, eles tentavam esconder. Mordecai, que era uma divindade babilônica, né? Um nome referente a uma divindade babilônica, ao deus Marduk, e Esther, uma referência à deusa Star, e ela escondendo a sua identidade, né? Nós vimos que Esther abriu mão dos seus princípios, tanto princípios alimentícios, né? O povo judeu não poderia comer qualquer tipo de alimento sacrificado a outros deuses, né? Quebrou os princípios sabáticos, onde ela entrou para o reino e provavelmente quebrou esses princípios. Quebrou também o princípio da fornicação. Ela fornicou e se casou com um rei pagão. E aí a gente pensa, cadê aquela heroína que a gente vê, né? Cadê a Esther que a gente vê que às vezes a igreja prega e fala que é uma heroína? Cadê ela? A gente viu que Mordecai fez uma coisa boa ao rei, mas acabou que ele não foi reconhecido, não foi honrado, né? Como era o costume da época. E no lugar dele, Amã foi honrado. E Amã era um homem perverso, né? Então a gente vê Amã levando todo o crédito. E diante disso, quando Mordecai vê a lei do rei, que todos deveriam se dobrar os joelhos diante de Amã, Mordecai ele diz, né, não mais vou dobrar os meus joelhos. Tinha muita coisa em jogo ali. A gente viu a história da descendência, né? Amã, ele era descendente de Agag, que era amalequita, que lá em Êxodo 17 a gente viu, e Deuteronômio também, os amalequitas, quando o povo estava peregrinando ao deserto, feriram Israel de uma maneira muito perversa, muito cruel. Não foram anunciando guerra, mas começou a ferir as pessoas, as crianças, as mulheres. Então foi algo terrível. Então a gente vê que por esse histórico eles ainda tinham esse conflito, né? Os amalequitas e os judeus. E quando Amã vê isso, quando vê que Mordecai não se curva diante dele porque ele era judeu, ele entende uma coisa, que não bastaria apenas matar Mordecai, ele teria que matar todos os judeus. E então Amã ele faz o plano, conversa com o rei, e o rei apoia aquele plano. Interessante que a loucura de Mordecai, podemos dizer assim, de não se curvar diante de um homem, colocou em risco todo o seu povo, todos os judeus, porque Amã e Assuero iriam exterminar todos os judeus da face da terra. Nós vimos também que Jesus ele viria da descendência da tribo de Judá. Se não houvesse judeus, Jesus não poderia vir cumprir a promessa. Lembra que em Mateus 24 diz assim que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará, ela permanece eternamente. Então a promessa de Deus tem que se cumprir. E dentro desse contexto onde Mordecai ele fala assim, não quero ser apenas um judeu nominal, eu não quero apenas ter um nome, carregar esse sangue, essa linhagem judeu, eu quero ser de fato do meu povo. Mordecai dava de Daniel, né? De resistir à pressão do mundo. Mas e Esther? Qual será a atitude de Esther? Será que Esther vai tomar a mesma decisão de Mordecai? Será que Esther vai contra o seu povo? Vamos ver o que vai acontecer no capítulo 4 do livro de Esther. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 4. Nós vamos ler novamente todo o texto primeiramente, para depois vermos o que esse texto quer nos dizer para nós hoje. Assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, Senhor, nós vimos a história de Esther e de Mordecai até aqui. Pessoas que carregam a sua linhagem
a linhagem escolhida de povo de Deus, naquele período onde o sangue determinava isso, mas hoje nós também somos teu povo, somos Israel espiritual. Senhor, da mesma maneira que eles tiveram decisões a tomar, nós também temos as nossas. Senhor, fale conosco através da tua palavra, que possamos descobrir a tua vontade para a nossa vida. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esther capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther, os oficiais responsáveis pelo harém, que lhe contaram o que estava se passando com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco de pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Verso 5. Então Esther convocou Atá, um dos seus oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Verso 6. Atá foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Verso 9. Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto ou não, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa poupe a sua vida. E eu não sou mais chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre o povo judeu que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá, reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, para que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Aqui chegou a hora de agir. Sabe aquele momento em que vem um frio na barriga? Talvez no primeiro encontro, quando você vai conhecer uma namorada, alguém que você está interessado, ou talvez uma entrevista de emprego, aquele frio na barriga. Ou quando você tem que decidir questões difíceis, que você não sabe qual decisão seguir. O que fazer quando tudo muda para pior? Nós estamos vivendo a pandemia e recentemente temos recebido tantas notícias ruins de pessoas que estão sendo internadas e outras questões também de pessoas que estão perdendo o emprego, situações difíceis que temos que passar nesse mundo. Mas o que fazer quando tudo muda para pior? Aqui nós vemos a possibilidade de agir. Tudo tinha piorado para pior. Todos os judeus estavam com um decreto de morte. Um decreto partindo do rei da Pérsia, Assuero, ou Xerxes I.
E Mordecai ele não pode fazer muita coisa. Ele é apenas um judeu. Mas o que ele pode fazer, ele faz. E o que ele faz? Ele vai até Esther para dizer aquilo que estava acontecendo. Interessante que existem alguns momentos que nós nos sentimos pequenos diante do que nós temos que enfrentar. Mas é interessante porque é quando nós reconhecemos que somos pequenos e que não temos condições, que nós entendemos que precisamos de alguém que possa resolver por nós. Quando nós olhamos a nossa situação na vida espiritual, nós entendemos que não tem como nós nos salvarmos. Entendemos que nós podemos até pensar que podemos fazer muitas obras para conseguir a salvação. Mas quando de fato entendemos a gravidade do nosso pecado, que todos pecaram e todos são destituídos da glória de Deus, nós entendemos que nós por nós mesmos não conseguimos nos salvar. Da mesma maneira, nós temos que entender que existe Cristo Jesus que Ele é maior que nós, e Ele pode nos salvar, e Ele nos salva. E diante disso, diante dessa pequenez de Mordecai, ele vê que ele não pode fazer muita coisa, mas o que ele pode fazer, ele faz. Na nossa vida nós vamos deparar com situações difíceis, assim como já deparamos, mas cabe a nós fazer aquilo que nós podemos fazer. Nós não podemos deixar que outros façam aquilo que nós devemos fazer. Nós nos sentimos pequenos. Interessante nessa história é que todos os judeus estão sabendo da notícia, todos os judeus sabem do decreto de morte, mas quando a notícia chega para Esther, parece que ela era a única pessoa que não estava sabendo o que estava acontecendo. O decreto sai lá do palácio, mas ela não sabe o que está passando no próprio palácio dela. E isso mostra como que é a vida longe da comunidade da fé. Esther havia se afastado do povo de Deus. Esther era uma judia, mas que não vivia em comunidade. Interessante, uma conexão que nós podemos fazer é que nos últimos dias dessa terra, a igreja de Deus receberá uma mensagem especial. Nós já temos revelado no livro de Apocalipse, mas há eventos que nós só saberemos quando estiverem prestes a acontecer. E nós devemos estar na comunidade da fé, para estarmos atentos a isso. Eu me lembro que há um tempo atrás, ano passado, quando eu fiz um vídeo no TikTok falando sobre o tempo do fim, sobre o Apocalipse, veio uma moça e ela perguntou: nós estamos vivendo nos últimos dias? Será que esse é o final dos tempos? Ela me perguntou, claro, ela estava aflita por causa da pandemia, de tudo que estava acontecendo. E interessante, foram as mesmas perguntas que os discípulos fizeram a Cristo. E eu falei para ela: o que você acha? E ela falou que achava que sim. E ela me disse depois que ela tinha sido cristã na sua infância, na sua adolescência, mas que depois tinha afastado, mas que ela ainda cria na palavra de Deus. E é por isso que é importante a comunidade, para a gente conhecer mais a palavra de Deus. Quando vemos aqui, quando nós estamos na igreja, nós nos relacionamos, conhecemos mais as pessoas, fortalecemos nossos laços de amizade, mas também fortalecemos o nosso conhecimento na palavra de Deus. Mas Mordecai ele expressa duas certezas que ele diz: o povo judeu vai sobreviver. E a segunda certeza é que Esther tinha uma responsabilidade moral para agir. Mordecai ele cria na promessa de Deus, ele cria que céus e terra passarão, mas que a palavra de Deus não passaria. Ele cria que ele servia ao Deus Altíssimo, apesar de estar vivendo muito tempo longe dele, e ele sabia: haverá livramento para o povo de Deus, haverá livramento para os judeus. E outra certeza é que Esther, ela tinha a obrigação moral de agir. E ele questiona ela, ele fala para ela: Esther, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Ela tinha essa obrigação de tomar uma posição. E a gente começa a ver então um vai e vem, né? A gente vê aqui o ataque em outras versões, levando mensagem para Esther, e depois levando mensagem para Mordecai, e um telefone sem parar, né?
E a gente vê que Esther fala uma notícia que talvez Mardoqueu não esperava. Esther estava 30 dias sem ver o rei. O que isso significava? O rei persa, ele tinha um harém cheio de mulheres. Então ele estava 30 dias dormindo com outras mulheres. Ou seja, Esther não era tão favorecida assim como Mardoqueu pensava. Ela era rainha, mas o rei não estava tão interessado nela há 30 dias. Como que ela ia chegar ao rei com uma proposta, sendo que parece que o rei nem demonstrava mais interesse? Lembra como foi com Vasti? Quando Vasti não quis fazer a vontade do rei, ele só estralou os dedos, mandou ela embora e trouxe outra rainha depois. Para o rei, mulher não era problema. O rei da Pérsia, ele era assim. E quando Esther fala, tem outra questão de risco também. Quando alguém fosse falar com o rei, e o rei não quisesse, haveria um persa bem preparado, com um machado bem afiado, para matar a pessoa. Como assim uma pessoa vai interromper o rei? Era essa a cultura. Mas Esther também traz a informação de que se o rei estendesse o cetro de ouro, então aquela pessoa teria favor diante do rei. E fica essa questão, né? E Mordecai lembra que Esther está no mesmo barco que eles. Esther tem que escolher. Será que ela vai viver como persa, escondendo a sua identidade judia? Ou será que ela vai assumir a sua identidade como povo de Deus? E nós também temos que tomar a nossa decisão. Será que nós vamos continuar vivendo como persas, recebendo os favores deste mundo? Ou será que nós vamos assumir que nós somos povo de Deus? Que Ele nos amou e que Ele nos escolheu para Ele. Interessante que a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu primeiro. Ele primeiro nos amou. Não é porque nós amamos a Ele que nós vamos escolher, mas imagina só o tamanho do ato de amor de Deus. Sabe, Deus havia nos criado. Isso já era uma dívida que nós tínhamos com Ele. Ele nos criou, mas além disso, Ele nos resgatou. Pagou o preço duas vezes. O primeiro para nos criar e o segundo para nos resgatar. Mas Esther está em um dilema. Se ela arriscar a perder o palácio, talvez ela perca tudo. Ela pode até arriscar a perder. Não, vou falar com o rei, mas o rei pode dizer sim ou pode dizer não. Se o rei dizer sim, tudo bem. Mas se ele dizer não, eu perdi tudo, eu vou morrer. Mas ao mesmo tempo, se ela não arriscasse, a lei dos Medos e Persas, do Império Persa, era irrevogável. Porque o rei tinha que fazer a sua palavra se cumprir. E outra questão também, imagina, como o rei, nós vimos isso no sábado, né? O rei, ele deixava que as pessoas desenvolvessem sua própria língua e tivessem sua própria religião. Então, quando o rei fizesse um decreto, então os sátrapas começariam a traduzir aquele decreto para todas as 126 províncias, 126, 127 províncias. Ou seja, seriam vários idiomas. E depois que eles traduzissem esses decretos para todos esses idiomas, seria praticamente impossível revogar. E quando a gente vê isso aqui, a gente está vendo que ele fez uma lei irrevogável. Os judeus vão ser massacrados, vão ser exterminados, será um genocídio, né? Eles serão mortos, não tem como evitar. Ela está indo contra uma lei, buscando ir contra essa lei, que é praticamente impossível voltar para trás. Ela poderia tentar alguma coisa, e ela tinha que escolher. Se ela fosse até o rei, talvez ela perderia tudo, ou talvez não. Mas se ela não escolhesse, a lei era irrevogável, e ela teria que morrer assim também como a sua família e o seu povo. E a pergunta é, será que o palácio vai controlar a rainha Esther? E a outra pergunta que nós fazemos, será que o mundo vai nos controlar? Controlar ao ponto de tirar nossa liberdade, de decidir o que nós queremos fazer, o que nós podemos fazer ou não. Nós vivemos em um período onde muito se fala sobre liberdade de expressão, mas depende do que você fala. Você pode dizer o que quiser, desde que você não diga contra aquilo que eu quero. É isso que nós estamos vivendo. As pessoas podem falar, eu penso assim. E se você dizer que pensa contra, você é uma pessoa bitolada, uma pessoa de mente fechada. Os cientistas podem falar, nós cremos no Big Bang, nós cremos que tudo surgiu do nada,
Mas se um cristão diz assim, eu creio que esse mundo, pela sua complexidade, foi planejado, não tem como do nada surgir essa perfeição, aí a pessoa fala, não, mas isso aí é bobice, isso aí não é ciência, isso aí é interessante, né? Eles inventam umas teorias e aquela teoria é correta. Se você pensar conforme eles, tudo bem, mas se pensar contra eles, você é um burro, você é uma pessoa bitolada, uma pessoa de mente fechada. E muitas vezes esse mundo tentando controlar aquilo que nós cremos. Você pode assistir as novelas e quando você vê uma pessoa que é ateu, você vê ela sendo exaltada, ela sendo uma pessoa inteligente, mas quando você vê na mesma novela um cristão, você vê uma pessoa que é bobinha, uma pessoa que crê em qualquer coisa, crê em qualquer superstição. Interessante é isso que a mídia tem pregado. Você tem que pensar igual a gente. Se você pensar igual a esses cristãos, você é bobo, você é dessa maneira. Mas não é isso. Nós temos 2000 anos de cristianismo. O cristianismo formou tudo que nós temos hoje. Nós devemos ao cristianismo. Tem coisas ruins no cristianismo, na história do cristianismo, na igreja? Tem. Você vê as encruzilhadas, você vê as cruzadas, você vê coisas ruins também. Mas ao mesmo tempo você vê coisas boas. Os maiores cientistas na Idade Média eram cristãos e eram teólogos também. Então a gente vê que há coisas ruins e há coisas boas. Mas agora voltando para Esther e Mordecai, eles têm uma decisão importante a decidir. Será que eles vão deixar que o palácio controle eles ou será que eles vão ir contra? Isso nos levanta uma questão importante também. Uma questão que muitas vezes nos cerca. Sobre qual curso que eu vou escolher. Sobre qual profissão que eu vou exercer. Sobre com quem eu vou namorar. Com quem eu vou casar. Sobre onde eu vou morar. E muitas vezes nós temos tantas decisões para escolher. Que nós não sabemos o que fazer. E muitas pessoas querem colocar tudo na mão de Deus. Não, eu vou orar e Deus vai me dizer o que eu devo fazer. E é algo justo a se fazer. Tem que se levar em conta isso. Mas tem muitas pessoas que creem que Deus tem um plano principal para a sua vida. Se você não escolher o plano de Deus, você vai escolher um plano que é inferior àquele de Deus. Mas interessante que Deus ele não tem um plano para a sua vida. Isso choca, né? Como assim Deus não tem um plano? Deus não tem um plano para a sua vida, Ele tem vários. Ele te dá a oportunidade para você escolher. Deus dá para você a decisão de escolher quem você vai namorar, quem você vai casar, qual curso você vai fazer, qual profissão você vai exercer, onde você vai morar, qual igreja você vai frequentar. Ele dá essa permissão. Ele deixa você escolher. E muitas vezes a gente pensa que se a gente não escolher o que Deus tem para nós, a gente vai estar escolhendo uma coisa que não é boa, né? Mas a verdade é que nós queremos que Deus escolha para a gente, porque nós somos covardes. Porque se eu escolher e der ruim, e quebrar minha cara lá na frente, eu vou poder falar assim, ó, foi Deus que escolheu esse caminho, por isso que eu quebrei a cara. Nós não queremos assumir as nossas responsabilidades de escolher. Nós não queremos assumir as nossas responsabilidades nas escolhas. Interessante que o exemplo de Esther e de Mordecai, eles não ficam parados, tentando descobrir o que Deus quer. Eles sabem, e eles começam a agir. Esther, ela pede, olha, jejuem por mim, durante 3 dias, sem comer e sem beber nada. Mas ao mesmo tempo, ela já decidiu, eu vou falar com o rei. Eu vou falar com o rei, então jejuem durante 3 dias. A Bíblia apresenta 2 maneiras de descobrirmos a vontade de Deus. Nós vemos que Deus não tem uma única vontade, mas existem alguns princípios que devem nortear as nossas escolhas. A primeira é a Bíblia. Quem eu vou escolher para namorar? Para um cristão que tem a Bíblia como regra de fé, você vai escolher alguém que tem os mesmos princípios que você, a mesma fé que você. Alguém que você acha bonita ou bonito, alguém que você vê que encaixa e que tem uma perspectiva de vida. A Bíblia fala sobre isso, sobre escolher quem você ama também. Então a gente vê alguns princípios para escolher. Quando a gente vai na história de Isaac, a gente vê Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, e os princípios que ele dá são praticamente esses. Alguém que seja do povo, da mesma linhagem que nós, alguém que tenha os mesmos princípios e alguém que aceite, alguém que queira.
Então a gente vê que a Bíblia tem alguns princípios. Qual profissão eu vou escolher? Poxa, se você ler a Bíblia, você vai saber que roubar não é uma profissão. Alguns falam que roubar é uma profissão, né? Ser ladrão é uma profissão. Mas se você vê pela Bíblia, roubar não é uma profissão. Não é uma escolha decente de se fazer. Eu vou ser dono de uma casa de prostituição. Vou abrir um negócio, vou abrir uma casa de prostituição. Pelos princípios de Deus, você sabe que esse não é. Mas às vezes você também olha a sua habilidade e você gosta muito de exatas e você pensa, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser uma engenheira. Mas até mesmo dentro da engenharia você tem várias áreas. Engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia e vários outros, saneamento e várias outras engenharias. E são múltiplas escolhas que nós temos. Da mesma maneira, às vezes você está procurando alguém para namorar e você olha dentro da igreja e muitas pessoas têm a mesma fé que você. Mas quem que você vai escolher? Eu vou orar e Deus vai apontar fulana que é para eu namorar. Não é assim. Deus ele deu alguns princípios. E dentro desses princípios, você vai escolher o homem ou a mulher que você quer namorar de acordo com a sua escolha também. Poxa, eu orei aqui, um profeta me revelou, tem algumas igrejas que têm disso, né? O profeta me revelou que é para eu namorar com fulano de tal. Ou com fulano de tal. E é a vontade de Deus. E as pessoas são crentes nisso. E às vezes quando escolhem isso, vê que não era uma decisão boa. Não era a melhor escolha a se tomar. E isso porque às vezes a gente prefere colocar a culpa. Não, foi o profeta que escolheu a pessoa errada para mim. Porque assumi a decisão. Eu aceitei a vontade do profeta e eu errei. E outra maneira, além da Bíblia, descobrirmos qual que é o propósito de Deus, o que escolher, é pedir conselhos às pessoas mais sábias da igreja. Pedir conselhos para aquelas pessoas de cabelos grisalhos que viveram mais tempo. Interessante que isso que eu estou falando, você não vê apenas a igreja falando isso. Quando você vê, talvez alguns coaches, eu vi alguns vídeos coaches falando assim, escolha alguém para casar que tem os mesmos propósitos que você. Algumas pessoas falam assim, não, a igreja de bitola, eu tenho essa linguagem de bitolar, né? Fecha sua mente, porque eles querem que você case com alguém que seja da sua própria igreja. E isso eles estão tentando controlar. Mas não é, isso é lógico. Como você vai casar com alguém que tem um princípio diferente? Você acha que vai dar certo? Como um vegetariano vai casar com alguém que come carne? Você acha que eles vão ser felizes nisso? O marido quer comer carne, mas a esposa quer comer vegetais. Imagina só a briga. Mas qual que é o problema de comer e tal? Imagina a discussão que tem isso. Talvez, outra escolha, o marido ele é caminhoneiro, quer ser caminhoneiro. E ela quer viver fixo em um lugar. E ele vive viajando, e ela vive em casa, ou ao contrário também, ela vive viajando, e ele fica em casa, mas naquele ambiente. Imagina só a dificuldade disso. Você tem que saber aquilo que você quer para a sua vida, e viver de comum acordo. Da mesma maneira, pedir conselhos para as pessoas sábias. Eles têm mais experiência de vida. Eles tomaram muitas decisões e viver de comum acordo. Da mesma maneira, pedir conselhos para as pessoas sábias. Eles têm mais experiência de vida. Eles tomaram muitas decisões e souberam onde erraram e acertaram. E não peça apenas um conselho. Conversa com várias pessoas. Vê o que cada uma pessoa fala e toma uma decisão baseada nisso. Com os princípios de Deus e com os conselhos de pessoas sábias. Não vai pedir conselho para qualquer pessoa. Não vai pedir conselho para pessoas que talvez a vida daqueles que conheceram Jesus naqueles dias, mas também daqueles que não conheceram. A escolha de Cristo faria a diferença em todas as vidas, desde Adão e Eva até as últimas vidas que nascerão antes da sua vida. Jesus ele se identificou plenamente. Sabe, Esther, quando ela pensou em falar com o rei Assuero, ela não sabia qual seria a resposta, o que iria acontecer. Mas Jesus, quando foi ter com Pilatos, ele sabia o que ia acontecer. Ele seria morto, ele seria crucificado, humilhado. Interessante que Jesus, um tempo antes, ele se ajoelha e fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O peso de sofrer a ausência total, absoluta do Pai.
Ele não queria carregar isso. Lá no Getsemane, Cristo já estava carregando todo o peso do pecado. E lá ele começa a sentir essa dor, sentir esse afastamento do Pai. E ele começa a falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa própria vontade para obedecermos o Pai. Interessante que há um tempo atrás, algumas horas antes de eu vir para cá, um amigo meu, ele pediu um conselho, falou assim: Gabriel, eu tenho que aconselhar 2 jovens. Ele é de uma igreja e ela é de outra. Ele tem 18 anos e ela tem 17. E eles estão fornicando, mas ele não quer mais fornicar. Mas pensa, são 2 pessoas de igrejas diferentes que estão fornicando, estão pecando. O que eu posso falar? Eu falei assim: olha, se ele for pedir conselho para você, ele quer 2 coisas. Ou ele quer que alguém permita aquilo que ele está fazendo, justifique, não, é assim mesmo, é um pecado, e passe a mão nas costas, para que ele tenha a consciência limpa para pecar. Ou ele sabe que ele quer errar e ele quer alguém que confronte. E o seu papel como cristão, e como alguém que ele buscou para ser aconselhado, é confrontar ele. Sabe por quê? Porque ele não ama a Deus, dizendo ser cristão, e nem ama ela. Porque se ele amasse a Deus, ele não iria namorar com ela dentro de outra igreja. Ele tentaria conversar com ela, apresentar a palavra de Deus, ver se ela aceitaria as mesmas verdades que ele aceitou, ou se ele aceitaria as verdades dela, e entraria em consentimento com a igreja, eles iriam. Se ele amasse a Deus, ele ia seguir esses princípios. Também, se ele amasse a Deus, ele não teria fornicado. Mas se ele amasse ela também, ele não teria feito isso. Porque se ele amasse ela, ele saberia que as escolhas que ele estava fazendo, se relacionar com ela, seria ruim para a vida dela. E da mesma maneira, o ato de fornicar seria ruim. A mídia não fala quais são as consequências. Mas há pesquisas que comprovam que pessoas que têm relações antes do casamento, depois se casam, têm a tendência de ter um relacionamento pior. Penso, não, a mídia fala, né? Se você conhecer antes do casamento, seu casamento vai ser melhor. Mas o que as pesquisas mostram é o contrário. Pessoas que têm relações antes tendem a ter um casamento de um curto prazo. E além disso, há o aumento de ciúmes. Além disso, a pessoa começa a ver a outra pessoa como um objeto, não como uma pessoa. E também há a baixa autoestima. Tantas consequências, se ele amasse ela de fato, ele não teria feito aquilo. Mas, como eu falei, da mesma maneira que ele tinha feito as escolhas erradas, assim como Esther e Mordecai fizeram as escolhas erradas, assim como eu e você fizemos escolhas erradas, nós ainda temos a oportunidade de fazermos a escolha certa, de dizer não mais. E Cristo, ele não hesitou. Ele poderia não ter morrido no nosso lugar, mas ele foi até o fim. Ele não quis fazer a sua própria vontade, fez a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Às vezes, para fazer a vontade do Pai é difícil. Imagina só, deixar o trabalho no sábado, deixar de beber, de fumar, deixar de frequentar alguns lugares, tudo isso é difícil. Abandonar as drogas é difícil. Ter que consertar o casamento, casar no civil é difícil também. Imagina só quantas coisas difíceis é para seguir a Cristo. Mas Ele pede as coisas difíceis, porque as coisas difíceis são as melhores para a nossa vida. Ele pede aquilo que é difícil, porque Ele sabe que aquilo é melhor para a nossa vida. Se for difícil você viver 70 anos decidindo ir contra a sua própria vontade, imagina só, ter como recompensa a eternidade no céu. Sem mais dor, sem mais pecado, sem mais tristeza, sem mais saudade. E eu toco muito nessa tecla. Por quê? Porque nós temos que fazer nossas escolhas. E as nossas escolhas hoje vão influenciar tanto a nós,
como as pessoas que nos cercam, os nossos familiares, os nossos amigos e as pessoas que vamos entrar em contato. Hoje eu fiquei muito feliz. Ontem, quando eu estava vindo para a igreja, minha sobrinha perguntou: para onde você está indo? Eu falei: para a igreja. E ela falou que queria vir também. Só que aí minha mãe falou assim: não, faz o seguinte, amanhã você toma banho, você se arruma e vai para a igreja. E hoje ela passou o dia todo animada porque ela viria para a igreja hoje. Imagina, 4 anos. Não foi a mãe dela que decidiu por ela. Não foi o pai, não foi a avó, não fui eu que chamei ela para a igreja, nem chamei. Ela já veio aqui algumas vezes e ela sabe o que é a igreja. E ela tomou a decisão dela. Sabe, eu sou o único adventista da minha família. Eu sou o único cristão assim, que vai a alguma igreja. Mas eu comecei a ver o quanto a minha decisão impacta além da minha vida. Impactou na vida da minha sobrinha. E tem impactado também na vida dos meus irmãos, da minha família, a ponto deles virem conversar comigo, saber que eu estou andando no caminho certo, que o caminho que eu ando é o melhor, apesar de ser difícil. Mas qual a decisão que você vai escolher hoje? Qual é o caminho que você vai tomar? Tenha consciência que a escolha que você fizer vai influenciar tanto, vai mudar tanto a sua vida, tanto a vida dos seus familiares, dos seus amigos, como as pessoas que te cercam. Eu posso dizer, 7 anos depois, que eu escolhi seguir a Cristo nessa igreja. Eu posso dizer com toda a convicção que é difícil, mas que vale a pena. Eu não me arrependo. Quando eu decidi fazer teologia, sair do meu trabalho que eu tinha de carteira assinada, sair da segurança que eu tinha, ter que vender livros para conseguir pagar a faculdade, depois eu nem consegui vender o suficiente. Quando eu tive que viver viajando de um lugar para o outro, estudando longe de casa, da minha família, eu não sabia que ia ser tão difícil. Mas eu não sabia também que eu seria tão feliz na minha vida. Deus, Ele só dá decisões difíceis para nós tomarmos, porque Ele sabe que as decisões difíceis, que são corretas, são as melhores para a nossa vida. Que você possa tomar a decisão correta na sua vida. E deixa eu dar uma sugestão: escolha Cristo. Escolha Cristo, porque foi Cristo que te escolheu até o fim. Foi Cristo que te escolheu pagando o maior preço, preço de sangue. Ninguém nunca se entregou a você como Cristo se entregou. Os seus amigos do boteco não se entregaram por você assim como Cristo se entregou. O seu cônjuge não se entregou a você como Cristo se entregou. Seus amigos não se entregaram a você como Cristo se entregou. Por isso, se tem uma pessoa que é segura você entregar o seu coração, esse alguém é Cristo. Vamos ficar em pé e fazermos mais uma oração, aqueles que puderem. Santo Deus e amado Pai, mais uma vez vimos a história de Esther e Mordecai. Esther decidiu, escolheu, depois de tantas escolhas erradas, a fazer o que é correto. E é por isso que ela se tornou essa heroína. Porque ela falhou, mas ela foi ousada, decidindo ir na presença do rei, sofrer a consequência que fosse necessário para salvar a vida do seu povo e a sua própria vida. Mas também Cristo Jesus, Ele escolheu entregar a sua vida. Ele já sabia qual era a sentença, não para salvar a sua própria vida, mas para salvar toda a humanidade. Ele fez a maior entrega que alguém poderia fazer. E é por isso que nós queremos fazer a melhor escolha da nossa vida: escolher a Cristo. Nos ajude a tomar essa decisão, porque é uma escolha difícil, não é uma escolha fácil, tem consequências, mas ao mesmo tempo são consequências que nos farão felizes, porque nos colocará na presença do Pai, em quem de fato nos ama.
Senhor, também temos muitas decisões a escolher. Os mais jovens, solteiros, escolher com quem vai namorar, com quem vai casar. Os mais velhos, talvez tenham outras escolhas. Escolhas de onde vai morar, escolhas de trabalhos, entre outras questões. Talvez tem pessoas que têm que fazer escolhas difíceis para seguir os teus princípios. Escolhas para acordar o sábado, sair do emprego, para conseguir obedecer os seus mandamentos. Escolhas talvez de casar, de regularizar o seu casamento. Escolhas, quem sabe, de abandonar o vício. Há escolhas difíceis para fazer. Por isso, nos ajude a escolher de acordo com os princípios da Bíblia, dos conselhos das pessoas sábias que nos cercam, e que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, Pai. Senhor, esteja com cada membro dessa igreja, esteja também com a comunidade Jardim Guanabara, com Goiânia, com o Brasil, com o mundo, com os nossos líderes políticos, nossos governantes, também com os nossos líderes religiosos, para que eles possam fazer as melhores escolhas e para que eles também possam ser salvos, Pai. É isso que nós te pedimos, desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor sempre fará o melhor para a nossa vida. No doce nome de Jesus nós oramos. Amém.